Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Desencontro Marcado. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial. Mês passado, setembro, foi o mês da conscientização sobre a doença de Alzheimer. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tópico aqui. Bom, estamos aqui com a doutora Raquel Oliveira, gente que é médica da família, teve especialização em geriatria, reabilitação cognitiva, é preceptora do curso de medicina da UVV, diretora da Associação Brasileira de Alzheimer. E a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre esse tema, que aí tem várias questões, né, para pensar sobre isso. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada pelo convite. E, assim, primeiro, acho que a gente pode começar com essa questão, assim, né? O que é a doença, assim, o mal do Alzheimer, né? Quais são os primeiros sinais? Como a gente pode pensar no ponto de vista, assim, médico? Do que a gente está falando, assim, né? Como a gente liga um alerta, de repente, assim, alguns sinais? Como é que a gente pode pensar isso? Sim. Então, a demência de Alzheimer, a gente costuma dizer que a doença é diferente da demência. A doença de Alzheimer começa a se desenvolver no cérebro cerca de 15 a 20 anos antes do início dos sintomas. Olha só. Porque no cérebro a gente tem os neurônios e tem as conexões, que são as sinapses. Esses neurônios e essas conexões começam a sofrer transformações numa pessoa que pode desenvolver a demência muito tempo antes, até que os sintomas apareçam, né? Então, é uma coisa muito, às vezes, sutil, né? O início é muito sutil. E por isso que os familiares, às vezes, eles são pegos, às vezes, assim, em algum momento de surpresa, porque eles vão perceber essas alterações, às vezes, quando acontece alguma internação, acontece algum agravo na saúde, que aí esse idoso, ele vai sair dessa internação ou se comportar nessa internação de uma forma muito diferente do que ele tinha antes em casa, no cotidiano. Sim. E é muito comum chegar no consultório essa fala: doutora, ele estava ótimo. Depois dessa internação que ele começou a esquecer tudo, a ter alucinações, a ter delírio, a não conhecer as pessoas próximas. Só que na hora que você conversa com a família, que você senta e puxa o que estava acontecendo antes, você observa que não, que aquilo já vem acontecendo, porém a família não se deu conta. Então, a fase inicial do Alzheimer é uma fase muito sutil, né? E ligar o alerta é assim, o idoso saudável, ele é um idoso que ele é independente. Na nossa sociedade, a gente às vezes tem a tendência de achar que é idoso, ele está cansado e ele vai deixar de fazer as coisas que ele fazia antes. Vamos fazer por ele? Já trabalhou muito, já cuidou muito da família. Vamos ajudar? Só que essa ajuda, muitas vezes, ela chega no momento sem um pensamento de assim, por que ele parou de fazer? Sim. Esse questionamento que a família muitas vezes não faz. Então, por exemplo, uma mulher que cuidava da casa, administrava o almoço, administrava as compras do supermercado e tudo, de repente ela começa a repetir todo dia a mesma comida, errar o tempero, aquele doce que ela fazia, que a família adorava, já não está mais do mesmo jeito. E aí, às vezes a família fala assim, ela está cansada, né? Fez isso a vida toda, vamos ajudar, vamos fazer por ela? Deixa ela descansar agora, assistir televisão, tal. Mas não se faz essa pergunta. Poxa, mas espera aí, por quê? Né, que parou? E as atividades vão sendo substituídas, alguém vai fazendo pelo idoso. No caso do homem, por exemplo, é muito essa coisa do financeiro que a gente percebe, né? Sim. Então, tomava conta do dinheiro, administrava, pagava uma conta, ia no supermercado para ajudar a esposa, ia na padaria, comprava um pão, enfim. E, de repente, ele começa a errar o troco, a achar que tem dinheiro demais, gastar demais ou que tem de menos. Esquece de pagar uma conta, mas não lembra que tem que pagar aquilo. Realmente, esquecer de pagar a conta é normal, né, gente? Sim, Depois eu vou falar um pouquinho sobre esquecimento normal. Então, a gente acha que todo mundo está com Alzheimer. Eu tô aqui já prestando atenção nos meus sintomas. Então, assim,
ele esquece, mas ele não é capaz de lembrar novamente. Nossa, meu Deus, tem aquela conta que eu não paguei e tal. Vai lá, retoma e paga. Né? E aí os filhos começam a ver, nossa, não, ele está cansado, deixa eu ajudar. Então, assim, o início realmente é muito sutil e a família tem que estar muito alerta a isso. Então, se tem um idoso na família que ele tinha um hábito de fazer determinada coisa, de autocuidado mesmo, de convívio social, de autonomia, que dá a ele uma autonomia, e ele de repente para de fazer ou começa a precisar de ajuda para fazer, é o momento de você ligar o alerta. Já é o momento de procurar, desculpa, já é o momento de procurar consultório médico? Sim, já é o momento de você ir ao médico e conversar sobre isso, né? Para que você possa acompanhar. Porque tem um fator, antes da demência de Alzheimer, o paciente costuma desenvolver um transtorno cognitivo leve, que a gente chama. Sim. Que já é uma perda da capacidade cognitiva, memória, atenção, função executiva, capacidade de planejar tarefas, mas que ainda o prejuízo na atividade do cotidiano não está tão grande. Ele dá conta de fazer, mas não da mesma forma. A gente consegue pensar numa faixa etária para isso? Então, a demência de Alzheimer, normalmente, ela acontece acima de 60 anos. Na maior parte das pessoas, 60, 65. Porém, a gente tem o Alzheimer precoce, né? Que pode começar 45, 50, 55. E normalmente é um Alzheimer que avança mais rápido, né? De uma forma mais agressiva, quando ele é precoce. Sim, né? E eu fiquei pensando assim, né? Até agora tem uma série, né, na Netflix que fala sobre um homem um cientista, assim, que estuda as pessoas centenárias, assim, no mundo. E ele foi atrás dessas pessoas para achar, assim, uma razão para isso, né? Por que elas vivem tanto, o que elas têm em comum, né? E eu achei interessante porque ele falou justamente isso, assim, né? Essas doenças comuns do idoso não aparecem muito, porque eles estão com 97 anos e com alguma coisa, assim, bem... a memória bem mantida, assim, né? Não teve muito agravamento da cognição, né? Do que a gente pode falar disso. E aí eu fiquei pensando, né? Assim, a gente discutindo é um fator genético, só que a gente pode pensar assim, apenas no fator genético, ou às vezes o modo de vida, o ambiente que a gente está inserido, a alimentação, o estilo de vida pode influenciar também. Sim. Então, o Alzheimer, gente, se a gente for olhar os estudos científicos, tem vários estudos científicos sobre Alzheimer. É uma doença que é muito estudada, porque a tendência é a gente ter um grande número de pessoas com Alzheimer, principalmente no nosso país. Porque a nossa população está envelhecendo, né? Em 2050 aí, a gente tem a previsão de ter a mudança da pirâmide etária, né? De a gente ter mais idosos do que jovens. E assim, o fator de prevenção, muitas vezes as pessoas realmente não fazem, né? E tem estudos científicos que mostram que, hoje em dia, que a genética, ela tem o seu lugar, mas o fator ambiental, o modo de vida da pessoa, como ela levou a vida todos esses anos, tem um fator, às vezes, muito maior do que o fator genético. Então, é como se o fenótipo falasse mais alto do que o genótipo, entendeu? Sim, assim, sim. o fator do ambiente fala mais alto. Você pode ter, no meu caso, vou dar um exemplo. Eu tenho os meus avós que tiveram Alzheimer, minha mãe está com Alzheimer. Se você for olhar a minha genética, Sim. tenho a genética do Alzheimer. Porém, se ao longo da minha vida eu fizer atividades, né, que eu vou falar aqui para vocês, assim, que de fator de proteção para o meu cérebro, a probabilidade de eu desenvolver o Alzheimer é muito menor, mesmo eu tendo esse fator genético. Nossa, eu fiquei muito curiosa. Como que eu faço isso? Tô aqui preocupadíssima já. Sim, né? Então, é assim, a gente é muito clichê dizer coisas que a gente escuta em toda palestra de saúde, a gente escuta. Se alimenta direito, cuida da pressão, cuida da glicose, do peso e tal. Mas se as pessoas soubessem a importância disso, sabe? Se eu, por exemplo, atendo no SUS e vejo assim, o quanto as pessoas não dão importância a isso.
a você ter um bom controle da pressão arterial, a você ter um bom controle da glicose, a você ter um peso bacana, né? Então, isso tudo faz muita diferença, porque são fatores que ao longo dos anos, eles vão causando danos nas células do cérebro. Como a gente falou no início, o Alzheimer não começa de hoje para amanhã. Sim. É uma coisa que vem desenvolvendo. Eu achei que a Raquel ia falar coisas do tipo, faça quebra-cabeça. Não, eu ia falar isso agora. Não é só isso, quem dera. Não, palavra cruzada? Quem dera. A TV me fala isso, gente. Mas, assim, então, à medida que, como é um processo, é uma doença longitudinal que ela vai desenvolvendo, né, você tem que cuidar da sua saúde como um todo para que o resultado final seja positivo. Então, a gente tem 3 fatores, assim, que estimulam e protegem o cérebro. É o fator social, né, o convívio social. Então, é você conviver em sociedade, participar de grupos, ter uma atividade que você possa relacionar, ter amizades com as pessoas, né? Você ter uma rede de apoio, uma rede de convívio social. E isso, no futuro, vai falar muito a seu favor, né? Porque a gente sabe que com o processo de envelhecimento, as demandas do dia a dia vão reduzindo. Sim. Os filhos crescem, você aposenta, você não tem tanto compromisso como a gente tem hoje na vida adulta ativa. E, de repente, você se vê naquele vazio. Isso. O que eu vou fazer da minha vida agora? Eu não tenho filho para levar para a escola, para cobrar dever de casa. Estou aposentada. O que eu vou fazer por mim? Uhum. Qual o significado da minha vida? E aí é onde a gente vê os idosos caindo aí num processo depressivo, né? A gente vê o cérebro não sendo mais estimulado como era antes. E é quando a gente começa a ver que, assim, o caminho é você ter um declínio cognitivo que pode levar ao Alzheimer. Porque você não tem mais estímulo. Sim. Né? É nesse momento que a gente começa a falar, então, né, disso que eu estava brincando, desses jogos de leitura. Nesse momento, esse tipo de atividade tem algum benefício? Tem benefício, mas é assim, eu costumo dizer que o cérebro é como se fosse assim, um exemplo bem básico mesmo, uma estrada. Se você tem uma estrada, tá, que tem só um caminho, se aquele caminho for bloqueado por algum motivo, você não tem para onde ir. Você vai ter que ficar parado esperando resolver aquele problema. E se não resolver, você não vai conseguir chegar no seu destino. Se você tem uma estrada que tem caminhos alternativos, se aquele caminho foi bloqueado, você vai conseguir, vou fazer outra rota aqui, peraí que no meu destino eu vou chegar. O cérebro é mais ou menos isso, que a gente chama de neuroplasticidade. Então, você tem as conexões com as sinapses, né, entre os neurônios. Se você é uma pessoa que ao longo da vida estimulou o seu cérebro, o que é estimular o cérebro? Não é só a palavra cruzada. Por que não? Sim. Porque chega um ponto que aquela palavra cruzada fica automatizado. No início é legal. Pô, legal, tô me desafiando e tal. Só que chega um tempo, gente, que aquilo ali vira... isso aqui eu já sei, isso aqui eu já sei. Né? Tanto que as pessoas fazem assim, numa velocidade, aquilo. Então, aquela estrada já foi criada. Você já tem esse caminho alternativo. Você precisa criar outros. Então, aprender novos ofícios, né? Leitura é muito importante. Então, às vezes, aprender uma língua, aprender um bordado, uma pintura, aprender para os homens, né? Principalmente, assim, algum ofício manual, né? E outras coisas que você gosta, que também você tem que gostar. Não adianta você fazer por fazer, né? Tem que ter o desejo, o prazer de fazer aquela atividade. Mas também você criar estímulos para o seu cérebro, desafios. Sim. Porque se todo dia, a gente sabe isso, a gente acorda, toma café, pega o carro, dirige e vai para o trabalho. Gente, o nosso carro quase anda sozinho. A gente não pensa mais como a gente vai dirigir, porque aquilo já está automatizado. Então, aquele caminho, quando nós aprendemos a dirigir lá atrás, já foi criado. A gente precisa aprender a criar novos caminhos, e a gente só cria novos caminhos no cérebro quando a gente desafia, quando a gente estimula. Sim, né? Isso me fez pensar na questão, até voltando nessa série, porque eu reparei, né? Ele filma, assim, essas comunidades, né?
E são idosos que têm um estímulo social muito interessante, assim, de uma comunidade de amigos mesmo, assim. Eu fiquei meio... Eu achei, assim, que esquisito eu ficar surpresa ver um grupinho de idosas reunidas, assim, amigas, sabe? Batendo papo. É porque a gente não vê isso. Não. Então, a gente vê, assim, aqui, né, assim, onde a gente vive, o idoso muito isolado ou tendo, assim, o convívio no final de semana pontual, que é o almoço com a família, aquela coisa que ele fica mais quietinho ali, mas sem essa independência social, sem esse estímulo natural. E elas, na série, eu achei curiosíssimo, elas não só se encontram, como ficam conversando, e eles têm um grupo, assim, que eles juntam dinheiro, né, assim, tipo um fundo dos amigos, que aí, eventualmente, se algum colega do grupo precisa do dinheiro, eles emprestam. Maravilhoso. E é, assim, uma coisa, assim, de uma empatia, assim, uma afetividade muito interessante, assim, eles se sentem com um propósito, sabe? Assim, acho que essa Isso. noção do propósito, do sentido da vida, todas essas questões que eu acho que a gente amplia para a questão do envelhecimento mesmo, assim, como essa solidão, né? Assim, a gente tem muito isso, né? Do idoso que fica num ambiente muito excluído, restrito, não tem muito convívio social. Eu acho que é interessante pensar nisso, como isso pode influenciar, né? Porque a gente vê que o Alzheimer às vezes está muito associado à questão da depressão, mas eu acho que não necessariamente, né? É porque é o jeito que talvez a gente está encarando a velhice, né? A questão do idoso, o lugar que já está colocado, né? Tem uma questão cultural aí, né? Um Sim. recorte cultural, um recorte de território. Se a gente fala de Brasil e se a gente fala do nosso estado, e se a gente fala da nossa cidade, são recortes que a gente pode ir pensando como que o idoso se comporta. O idoso que está na cidade, o idoso que está no campo, o idoso que mora numa grande cidade, né? O idoso do interior. Porque, como a Bela estava falando, cada atividade vai determinar um pouco a sua personalidade, o seu estilo. E tudo isso vai influenciar no seu envelhecimento, né? Se você é uma pessoa que tem dificuldade de fazer amizades, que tem dificuldade em aprender, eu achei fantástico isso que você falou dos desafios. Eu tô aqui, assim, maravilhada com isso, porque é muito real. Sim. Se você escolhe um estilo de vida que te dá poucas condições, né? Assim, muitas vezes a nossa população é uma população que tem pouquíssimas condições de criar desafios, de criar aventuras. A gente está falando de um Idoso, país então, né? que, ao longo da vida, as pessoas trabalham e dormem. E trabalham mais um pouco e dormem mais um pouco, né? Então, é claro que essa conta chega todo dia, mas num processo de envelhecimento, isso vai chegar muito mais, né? São poucas as pessoas que no nosso país têm condições de, por exemplo, ter contatos culturais, contatos, né, artesanais, esse desejo para levar para o desafio. Eu acho que é um recorte, infelizmente, né, ainda pequeno da nossa sociedade. Como pensar, então, né? Porque chega, né, para vocês, assim, esses idosos falando, e aí, doutora? A família falando, e aí, doutora? Como que eu vou fazer agora? Quando a gente olha para esses familiares, que muitas vezes até os próprios familiares têm ali uma série de limitações, né? Como vocês cuidam dessas pessoas? Eu acho assim, essa questão a gente vem aí de uma geração, os idosos de hoje, eu acredito assim que são idosos que talvez eles não, como a gente teve assim uma expectativa de vida aumentada, os idosos de hoje eu acho que eles não imaginavam as pessoas que eles fossem viver tanto. Sim. Então eles não se prepararam para isso. Nós temos essa oportunidade. A gente está conseguindo ver o que está acontecendo hoje com os nossos pais, né? Principalmente aí, e a gente consegue ver e falar assim, não, peraí, eu quero fazer diferente. Então, eu acredito assim que não seja nenhuma... É uma questão social do nosso país, com certeza, né? Mas também é uma questão da geração deles. Eles não foram ensinados a pensar no próprio envelhecimento. E eles não se prepararam para isso, tanto de estratégias de criar laços, de criar condições para envelhecer, cercado de um suporte, de uma rede de apoio, né?
como financeiramente também, que a gente Sim. sabe que, né, muitos aí estão em uma situação limítrofe mesmo, Sim. né? Então, assim, eu vejo que quando eu recebo no consultório um paciente que já está com Alzheimer, né, dependendo da fase que ele estiver, a gente trabalha com o que a gente tem no momento para influenciar ele a, mesmo que ele não tenha feito isso antes, a gente poder fazer isso agora, né? Então, esse convívio social é muito importante, né? Você não deixar de enxergar esse paciente com Alzheimer como sujeito. Isso é o mais difícil, gente. Sim. Sabe? Porque a pessoa já não responde mais da forma como ela fazia antes, a memória já não é a mesma, ela repete as mesmas coisas várias vezes. Muitas vezes você não consegue ter um diálogo com essa pessoa, porque ela, pelo declínio cognitivo mesmo, ela não acompanha uma conversa. Ela não consegue ter os insights, ela não consegue... se você fala muita coisa ao mesmo tempo, ela não consegue lembrar o que você falou no início e fazer uma ligação com o que você está falando naquele momento. Então, você não tem um diálogo assim, né? A conversa muda, o jeito de conversar, de interagir, de se relacionar com a pessoa com Alzheimer muda. E a família precisa entender isso, essas mudanças. Por isso que é tão importante você se informar sobre a doença, sobre como ela ocorre, sobre as fases, para que você entenda que aquilo que o seu familiar está apresentando, está fazendo, é da doença, não é de propósito, não é implicância, não é falta de vontade. Ou falta de amor, né? Sabe? Eu já escutei isso, assim. Poxa, eu sempre fui o neto mais amado e agora minha avó não lembra meu nome. Como assim? Sim. É muito difícil. E tem uma dureza para a família, né? De conviver com esse familiar acometido pelo Alzheimer, porque fora alguns sintomas de uma agressividade, às vezes, né? Que é bem difícil, uma resistência, de umas falas até, assim, de machucar mesmo as pessoas mais próximas, né? Então, assim, a Raquel falou um pouquinho que tem um grupo de acolhimento dos familiares mesmo, né? Porque é um sofrimento, assim, né? O familiar acompanha... ele tem que fazer um luto da pessoa ali viva, né? Então, como que vocês trabalham, assim, né? Eu acho que é interessante esse cuidado com a família, né? Com quem está acompanhando. É muito importante, assim, a gente ter esse acolhimento com o familiar, né? E com o paciente também, com certeza, mas porque o que a gente mais vê é um familiar cuidando desse idoso com Alzheimer sozinho. E como a gente tem uma doença que é neurodegenerativa, ou seja, ela vai destruindo o cérebro devagarinho. Esse paciente vai se tornando dependente de alguém devagarinho, com o tempo. Às vezes uns não tão devagar, às vezes um processo mais acelerado. Alguém tem que substituir essas tarefas para o idoso viver, né? Alguém tem que assumir, pagar as contas, alguém tem que assumir o almoço, alguém tem que assumir o supermercado, alguém tem que, numa fase mais avançada, ajudar num banho, ajudar a trocar uma roupa, abotoar o botão de uma roupa. Só que o que acontece é que esse serviço fica normalmente para uma pessoa só. E aí esse cuidador que está ali no dia a dia, esse familiar, essa pessoa que está auxiliando, ela normalmente fica muito sobrecarregada. Porque além de você viver o luto, de você ver a pessoa indo embora em vida, porque a sensação é essa mesmo, né? Já que as interações não são as mesmas, você tem que deixar muitas vezes a sua vida. Eu tenho casos no consultório de familiares e normalmente são mulheres, mas também existem homens, né? Netos que deixam o trabalho, filhos que aposentam um pouco mais cedo para cuidar da mãe, do pai, mas a maior parte são mulheres que largam o trabalho, né? Que às vezes deixam os filhos um pouco de lado para poder cuidar da mãe, do pai. Então você tem essa pessoa que ela vai com o tempo abandonando a vida dela para cuidar do outro. Porque quando você cuida de um bebê, de uma criança, você sabe que ele vai desenvolvendo,
Ele vai ficando a cada mês mais independente. O idoso com Alzheimer é o processo inverso. A cada momento, ele vai ficando mais dependente de você. Então, isso vai se tornando pro cuidador, pro familiar, um estresse enorme, né? Então, nesses grupos, o que a gente faz é acolher essas angústias do cuidador, né, do familiar, conversar sobre isso, ajudar esse familiar a criar estratégias para que ele crie a sua rede de apoio. Sim. Porque muitas vezes a gente escuta assim, doutora, eu sou sozinha, minha família não me ajuda e tal. Mas assim, às vezes a gente pensa em rede de apoio só de família, mas não necessariamente. Sim. Às vezes você tem um vizinho que pode te ajudar, pode ficar ali um pouquinho com o seu familiar para você ir no supermercado, para você dar uma caminhada para espairecer um pouquinho, né? E você tem, às vezes, a unidade de saúde também próxima à casa, que pode te ajudar com muitas coisas, né? O pessoal da comunidade, igreja, né? Que pode ajudar também nesse sentido de cuidado, de ter um grupo que você possa levar o seu familiar para participar, para realizar atividades, né? Então, você criar uma rede de apoio, você ajudar esse cuidador a enxergar esse caminho, Sim. né? Isso é muito importante. Além das dúvidas gerais da própria doença mesmo, né? Igual essa questão da agitação que você falou, que realmente acontece muito, da agressividade. É uma fase muito difícil de lidar, né? E nem só a medicação resolve, né? Sim. Você tem que criar estratégias para poder lidar com isso, né? Um exemplo que eu posso dar da minha avó, teve um dia que ela estava num processo de delírio e ela parou, ficou em pé no armário e falou assim, não posso sair daqui, porque tem um buraco aqui na minha frente. Olha só. E ela já estava horas ali em pé, o pezinho já estava inchado de tanto que ela estava em pé ali, que ela não podia dar um passo, porque ela estava enxergando um buraco ali. Nesse momento, não adianta você querer convencer o paciente de que não tem um buraco ali. Ele não vai entender isso, né? Então, você precisa entrar no que o paciente está vivendo, se emprestar para esse momento, para você poder conseguir tirar ele dali. Isso. Então, naquele momento, tinha uma tábua no quintal da casa dela. Eu falei, vou pegar essa tábua. Peguei a tábua, fiz um caminho. Vó, onde está o buraco? Está aqui. Ela me mostrou. Fiz o caminho, botei. Vó, me dá a mão, vamos passar pelo buraco, eu vou te ajudar. Ela foi, pezinho por pezinho, passou pelo buraco. Sim. E resolvemos a situação. Então, e assim, eu tenho várias histórias nesse sentido de que adianta, gente, eu chegar lá e falar, vó, toma esse remedinho aqui que o buraco vai fechar. Gente, não vai. Não vai resolver. Nossa, né? sim. A gente tem que criar estratégias no dia a dia para que a gente consiga enxergar o mundo da forma como eles estão enxergando. Isso, e não achar que aquilo ai, nossa, fulana, que implicância com determinada pessoa, ai, tá fazendo isso Leva pro pessoal, né? pro pessoal. Sim. E aí, quando você leva pro pessoal, o negócio desanda, porque realmente, assim, não é de propósito, não é pra... Sim. E isso é difícil, né? Porque às vezes eu acompanho, até escuto algumas coisas no próprio consultório, né? De pessoas que cuidam de pessoas com Alzheimer e como elas vão elaborando isso, né? E eu acho isso muito interessante, porque é um pouco da via contrária dessa resistência que alguns familiares ficam. Às vezes é por uma dureza, né, do convívio, então não quero mais falar com esse pai, esse vô, né? Porque ele não tá mais ali, alguma coisa nesse sentido. Só que aí aumenta ainda mais essa solidão, né, de quem tá com a doença. E eu acho interessante umas coisas que eu ouvi, que é assim, de alguns cuidadores, né? Que agora ele é meu bebê, né? E essa elaboração em torno do bebê, que eu acho interessante, porque acaba gerando uma estimulação também, porque se ele fala uma coisinha errada, se ele acaba esquecendo, fica um pouco... Vai por essa via do bebê ali, eu tô cuidando, não é assim e tudo. A infantilização do idoso, né? Do processo mas de assim, eu acho que envelhecimento. dentro da doença pode ser até interessante porque estimula e a pessoa vai tendo ali uma questão de
Porque realmente, né, a pessoa vai perdendo algo da independência, né? Assim, então, eu acho que é interessante porque o cuidador cria meio que um propósito ali de esse aqui é um bebê, né? E vou indo. E tem essa coisa do estímulo, assim, né? Ao invés de tomar aquele esquecimento, às vezes até algo da agressividade, né, de uma resposta do ai, você não aguento mais, né? Toma por essa via. É o meu bebê, tô cuidando aqui, Você disse pela via do calma. cuidado, né? É uma, assim, me pareceu uma via de elaborar algo dessa dureza da doença, assim, né? Mas toca numa questão também, né? Até que ponto isso também não é uma infantilização da velhice, que é muito comum também, né? Eu acredito, assim, que... E vivo isso, né, no meu dia a dia ali. É você ressignificar essa relação, sabe, assim. É você ver que a pessoa, ela tá mudando, né? Ela tá num processo de mudança. E você vê como que você, do jeito que ela está nesse momento, você pode se relacionar com ela. Né? Igual no meu caso, por exemplo. Vejo minha mãe, tem lugares que eu, por mais que eu queira levar, eu não levo mais. Sim. Eu não convido mais. Porque eu sei que ao invés de ser uma coisa benéfica, não vai ser. Ela vai voltar, ela vai ter uma insônia, ela vai estar mais ansiosa no dia seguinte, pelo próprio processo de agitação do ambiente. Então, por exemplo, às vezes a visita de um neto, que antes era super prazerosa, era uma coisa muito bacana, certo momento vai não se tornando, não é mais tão prazerosa. Que a criança grita, brinca, agita e tal. E aquilo, para uma pessoa que já está com a cognição um pouco comprometida, com o entendimento um pouco comprometido, já não é visto mais como algo prazeroso. A pessoa fica confusa, né, agita ela, vai levando um processo de ansiedade. Então, acaba que esse processo, o que às vezes era prazeroso, passa a não ser mais. Né? E a gente precisa, enquanto familiar, ter essa sensibilidade de falar assim, não, peraí, então da agora para frente, isso que era legal não está mais. Vamos fazer diferente? Vamos mudar? Então, é você ressignificar essa relação. E eu acho muito importante também ter o pensamento de, assim, às vezes a gente escuta muito, eu escuto muito isso. Ah, o fulano não quer nem saber, foi embora, abandonou, não sei o quê e tal. Aí a gente olha para aquele familiar, assim, a gente já pensa assim, já dá um ranço, né? Tipo assim, Sim. Titula, mal, Uhum. né? Fulano é ruim, né? Negligente. Negligente, Mas assim, pensando por outro lado também, cada pessoa se aceita as coisas da vida, os desafios, as doenças, né? Tanto que na medicina de família a gente fala muito isso, que o significado da doença, de uma doença, é muito próprio, é muito individual. Uma hipertensão para um paciente pode sair leve, tranquilo, diagnóstico, numa boa, ele tratar com tranquilidade, né? Para outro, pode ser uma catástrofe, Sim. né? Assim como qualquer outro diagnóstico. Então, assim, é muito individual, é muito próprio, é como a pessoa lida com a vida, com os desafios. Então, às vezes, o familiar que recebe, né, o diagnóstico, olha, seu pai, sua mãe, seu avô está com Alzheimer, ele lida dessa forma, mas não por ser mal, por ser ruim, ser negligente, mas é como ele está conseguindo lidar com aquele momento. E, às vezes, ele está passando por problemas na vida também, que ele não está dando conta de administrar o que ele está passando na vida pessoal, mais isso. Sim. Porque esse processo de perda que a gente vê no familiar com Alzheimer é muito dolorido. Então, assim, a gente precisa... não estou dizendo que é passar a mão na cabeça, não estou dizendo que é não pedir ajuda, mas também, assim, chamar para conversar. Compreender um pouco também. Compreender um pouco, né? Olha, eu preciso da sua ajuda. Explicar, olha, realmente, o nosso cotidiano. Convida, olha, vem cá em casa, passa um dia aqui com a gente. Ou conta, olha, a gente é assim, eu faço isso, ele precisa de determinada ajuda para isso, para aquilo. Tem hora que eu estou muito cansado, eu preciso desse suporte. Às vezes um familiar que leva ao médico, que compra o remédio e deixa em casa, que faz uma compra de supermercado e já deixa em casa, isso já ajuda muito o cuidador.
Não necessariamente, eu não posso ficar o dia todo ali, ou eu não posso ficar um dia todo, mas eu posso ajudar com isso, aquilo. Então, vamos lá. Você falou de duas coisas que eu achei fundamentais, assim. Primeiro, essa dificuldade do familiar de se tirar do centro e olhar para a necessidade do paciente, que eu acho que isso é um desafio para os familiares e para os profissionais que estão cuidando desse paciente, porque muitas vezes a gente imagina, eu gostaria de receber visita, então vamos visitar a vovó, vamos visitar a vovô. Eu estou com muito frio, então 70 cobertas. Eu gosto desse programa de TV, então você vai assistir esse programa de TV. Tem uma dificuldade aí por isso que eu tenho uma dificuldade pessoal com o conceito de empatia, que a internet dá às vezes, dessa coisa de me colocar no lugar do outro. Porque nem sempre o que você gostaria que fizesse com você vai ser o que o outro gostaria que fizessem por ele. Muitos pacientes, eles precisam passar também por um momento um pouco mais de isolamento. Outros vão querer, né, vão demonstrar um bem-estar ao receber visita. Então, não tem como a gente colocar, como você disse, né, cada paciente é um paciente. Não tem como a gente colocar uma regra, uma listinha, um checklist do que fazer, né, com esse paciente. Cada um é um. Então, tem essa dificuldade que a gente encontra de se tirar do centro e olhar o que é importante para aquele sujeito, mas eu acho que também tem essa questão que você disse de ir elaborando esse luto, de ir se despedindo dessa pessoa que não é mais aquela pessoa. Então, no hospital a gente escuta muito isso, né? Assim, nossa, mas é muito difícil eu perceber que meu pai não é mais aquele pilar da minha família. E aí, o filho, digamos assim, né? Nesse exemplo que eu tô dando, ele precisa passar por esses dois processos. Um processo de fazer um luto desse pai, mas ao mesmo tempo se perceber agora como sujeito que vai ter possibilidade de cuidado. Acho que esbarra um pouco nisso que você falou, do familiar que não dá conta e que sai. A gente não sabe o peso que é perder aquela figura. Aquela figura que antes era o provedor, que era a cuidadora, que era... A gente fala muito isso, né? A família é a base. Meus pais são meu pilar. E quando esse pilar não dá conta mais? O que sobra? O que fica? Como dar conta de toda uma vida e ainda se despedir dessa pessoa ao mesmo tempo que eu tô cuidando dessa pessoa, ao mesmo tempo que é meu bebê, mas também é meu pai, ao mesmo tempo que parece que tem cuidado de nascimento, mas na verdade tá morrendo. É uma discussão complicada. É complicado. É tenso. E isso que você está falando é muito interessante, porque assim, a gente pensando assim no futuro, de como a gente pode, daqui para frente, né, conseguir ensinar as crianças, ensinar as pessoas a lidar com esse envelhecimento da nossa população. Nós vamos ser as idosas de 2050. É verdade. É verdade. Belíssima. Quando você falou isso, eu tava aqui pensando, fazendo os cálculos. Só isso. que a gente tem um benefício, eu acho, assim, em relação a essa geração dos nossos pais. Primeiro, porque a gente está convivendo com eles e olhando coisas, como eu falei no início, e falando, poxa, eu não quero fazer assim, eu quero fazer diferente. A gente já tem essa consciência. E segundo, que como o nosso país vai estar a maior parte das pessoas idosas, a gente provavelmente, a indústria vai perceber isso, né, para proporcionar a gente mais atividades do que eles tiveram. Sim, verdade. Né? Igual você vê, hoje em dia a gente já vê isso, pessoas com 70 e poucos, 80, trabalhando. Sim. Né? Tranquilamente. Então, eu acho que pra gente vai ser um pouco mais fácil. Mas essa questão que você está dizendo de como a gente pode, né, o olhar que a gente tem para a família, o olhar que a gente tem para o pai, para a mãe e tudo, a gente já pode ir ensinando para os nossos filhos, eu acredito. Eu, pelo menos, pratico isso na minha casa. Né? Eu tenho Sofia, de 14 anos, e ela convive com a minha mãe demais, né, todos os dias, meus pais, que são idosos, né, e tudo. E assim, ela já vê esse cuidado que a gente tem com eles, como que a gente lida e tudo. Então, ela já tem esse ensinamento de como que você vai lidar, como que a pessoa com o processo de envelhecimento vai mudando naturalmente. Uma referência, né?
E fora que também, assim, é você mostrar para o seu filho, ao longo do processo de amadurecimento do seu filho, que você não é super-herói. Exatamente. Né? Você já vai falando, filha, olha, exemplo, a Sofia já sabe de coisas que eu não dou conta. Né? Assim, filha, olha, mamãe não sabe fazer isso. Mamãe não quer ir em determinado lugar. A mamãe não tô afim de aprender isso. Entendeu? Sim. Então, a gente tem várias conversas assim, sabe? Ai, vamos fazer isso, vamos... E a Sofia, ela é muito, assim, alegre, muito empolgada e tal. Eu falo, filha, a mamãe não tá afim. A mamãe não tá afim de aprender esse negócio aí desse aplicativo do celular. Mãe, eu achei tão genuíno você falando, eu não tô afim. Não quero aprender isso. Isso é muito interessante, porque eu fico pensando nas gerações passadas, assim, né? E aí a gente pode pensar até na geração que tá idosa agora, nessa tentativa de sanar muito as coisas, de fazer muito as coisas, as mulheres, principalmente, nesse lugar de donas da casa. E aí, quando chega na velhice com um adoecimento, e como isso pode ser disruptivo para essa família, né? Deslocar essa imagem dessa mãe, que era a provedora, fazia tudo ali na casa, e de repente ela tá numa condição de cuidados, né? É muito difícil. E é engraçado, você tá falando uma coisa muito interessante. É muito mais fácil você lidar com uma mulher que tá com Alzheimer e os filhos cuidando dessa mulher, a mulher num papel de ser cuidada, trabalhou muito ao longo da vida na casa, ser acolhida. É muito mais fácil do que quando o pai está com Alzheimer e a filha tem que cuidar. Nossa, você vê essa imagem. Nossa, eu tenho N pacientes com essa questão, assim. Por isso que é onde eu acho que entra perfeitamente a psicologia e a psicanálise. Sim. De você orientar essa filha, olha, procura um acompanhamento. Para você conseguir desconstruir um pouco essa imagem do pai. Porque já soma com as questões da doença. E ainda soma com aquela imagem edificada no pilar. E aquele pai que já não dá conta mais de fazer o que ele fazia, ele não vai te ajudar. Eu tenho uma filha com um relato muito interessante. Doutora, você sabe quando que eu me dei conta que meu pai realmente estava com Alzheimer? Foi meses depois do médico fazer o diagnóstico. Foi quando o meu carro estragou na rua, furou o pneu. E a primeira pessoa que eu liguei foi pro meu pai. Pai, olha aqui, eu tô em tal rua, em tal lugar. Eu preciso que você venha aqui que meu carro furou o pneu, eu não sei o que fazer. Meu pai virou para mim e falou assim, filha, eu também não sei. Não sei o que fazer. Liga lá pro seu marido, porque eu também não sei. Olha isso. Zela, que a hora que ele falou isso, ela falou assim, não, peraí. Como ele não sabe? Liguei errado. Sabe, com quem que eu tô falando? E aí, naquele momento, a ficha dela caiu. Gente, meu pai não é o mesmo. O meu pai está com Alzheimer. E aí a avalanche emocional nesse processo, o sofrimento de aceitação da doença, do luto, das fases, é muito pior. Porque você precisa, além de lidar com aquilo que você está vivendo, você tem que desconstruir aquela imagem. E quando a gente já, retomando um pouquinho o que eu falei, quando a gente já consegue ensinar para os nossos filhos a partir de certa idade, óbvio que eles têm entendimento, igual no meu caso, minha filha já está adolescente, que você não é perfeita, que você não vai dar conta de tudo, que você, às vezes, tem atividades que para ela é interessante, é legal, ela acha que eu tenho que fazer, que aprender, que para mim não é. Filha, para mim isso aqui eu não quero, eu vou aprender isso aqui para quê? Não tô afim, eu gosto mais disso. E aí o filho fala, não, realmente... Né? E aí, se no envelhecimento ele te convidar para uma viagem ou te propor alguma coisa e você disser, olha, não tô afim mais. Eu fazia isso quando eu tinha 40 anos. Agora eu tô com 70, eu não tô afim. Ele vai entender, não, realmente, é o limite da minha mãe. Tem uma questão de herança aí cultural, né? Porque, como você disse, né? Essa última geração, né? Porque eu sou jovem, mas a última geração, né? Tem essa história de papai e mamãe sabem tudo, né? E aí, puxando a coisa da psicanálise, aquilo que me falta, alguém vai ter. E não tem ninguém melhor para ter isso do que os meus pais, né?
Então, com certeza os pais sabem, com certeza meu pai dá conta, com certeza minha mãe saberia o que fazer nessa situação. Afinal, eles sempre disseram que eles sabem o que é melhor para mim, eles sabem qual é a verdade, que eu tinha que obedecer porque eu sou filha, né? E aí, essa construção vai se dando, e justamente nessa fase da vida, que os filhos se tornam pais, que os pais deles se tornam avós, que essa fragilidade vai aparecendo, e aí muitas vezes uma doença como Alzheimer, por exemplo, que potencializa um pouco esse processo, talvez faça surgir aquela criança, né, naqueles filhos que agora são adultos. Poxa, o meu pai não sabe? E agora? Se eu não sei, meu pai não sabe? É uma questão aí de análise de É uma vida. questão de Nossa, análise. muito, né? Assim, Quem muito sabe? dura. Será que alguém sabe? Eu tenho um spoiler para te dar. Não, e é interessante o que você está falando, porque a partir do momento que você lida com isso e você pensa que o meu pai vai saber o que eu não sei, quando o seu pai não sabe, como é que você vai lidar com Acabou. isso? E aí é onde entra, no caso aí, digamos aí, do Alzheimer, daquele familiar que afasta. Isso. Porque ele não consegue lidar. É insuportável essa dimensão que se abre aí, Sim, né? pra ele. é um vazio, né? Assim, então, aí a gente fala, é negligente, não sei o quê. Tá. Então, por isso que eu falo assim, gente, calma. Antes de falar da negligência, vamos pensar o que está acontecendo com o outro, né? Sim. Essa ideia da imagem, lembrei de um caso um pouquinho antigo até. A gente estava fazendo uma reunião de cuidados paliativos, um paciente que estava super debilitado, né, assim, já num processo avançado de doença, um paciente que já tinha uma série de questões, inclusive algumas demências, não lembro agora se é exatamente o Alzheimer, mas já tinha algumas questões neurológicas. E aí pegou Covid, aquela coisa toda. Aí tava UTI e tal, e aí, né, a equipe julgou que seria um paciente elegível para cuidados paliativos. E a gente começa a fazer o contato com a família, as reuniões. A cuidadora principal era uma filha, que estava entendendo, né, pela proximidade, conseguia perceber, né, esse processo do pai, e as conversas foram super bacanas. Só que vem um filho numa visita, e a gente acaba fazendo uma abordagem com ele, uma reunião com ele. Ele diz-me assim, mas eu não estou entendendo isso, porque o meu pai, até no passado, ele matava um porco no braço. Eu não estou entendendo o que vocês estão querendo dizer. Como assim, meu pai está com todas essas limitações e por isso vocês estão querendo justificar, né, essa nova forma de cuidado? Isso não existe. E aí a gente entendeu o que estava acontecendo. A gente falou, gente, ele não deu conta do processo de enfraquecimento e de envelhecimento do próprio pai. E aí chama a outra filha, coloca os dois numa sala, vamos conversar. E aí a filha teve que contar, não, fulano, papai não come sozinho há 6 meses. Ele, mas da última vez que eu fui lá, tava todo mundo na mesa comendo. Fulano, papai tava comendo comida pastosa. Ah, não, mas e o porco que ele matou no Natal passado? Fulano, isso tem, sei lá, 7, 10 anos. E você via a surpresa na cara desse filho de... Como assim? Esse é meu pai? Esse novo sujeito aí, uma coisa que nasce, né, com a doença também, né, inaugura uma coisa nova para todos os familiares. Isso é interessante. Um baque, né, disruptivo mesmo, né. E assim, acho que, né, assim, pra gente ir pensando encerrando, né, a nossa conversa, infelizmente, mas quais são as opções, assim, que a gente tem de tratamento? Acho que até uma curiosidade, a gente não ouve muito falar isso. Como é que é esse tratamento, né, dessa doença? A gente pode pensar em alguma coisa fornecida pelo SUS, alguma medida? Como que é isso hoje, assim, né, pro paciente mesmo? Hoje em dia, assim, a gente tem muitas pesquisas, né, relacionadas a novos medicamentos que vem chegando aí, vem sendo passado por experiências com pacientes, né? Mas, basicamente, assim, o que a gente tem de concreto hoje, a gente tem 3 linhas de tratamento, 3 medicamentos que a gente usa na fase inicial, a moderada, né? Que não são nomes bonitos para as pessoas. Que medicamento sempre tem aquele nome. É a donepezila, a galantamina e a rivastigmina, que são medicamentos que eles ajudam nessa conexão entre os neurônios. Os que estão vivos, eles melhoram essa conexão um pouco. É como se eles limpassem a estrada que ainda tem.
Reverte a doença? Não, a gente não tem cura ainda. O paciente melhora um pouco? Alguns sim, melhoram, tem uma melhora cognitiva. Mas o principal objetivo é você manter essas conexões o mais ativas por mais tempo possível. Sim. Então, é você conseguir prorrogar um pouco esse processo de declínio do Alzheimer, né? Temos na fase moderada, avançada, a memantina, que também faz um trabalho parecido, né? E a gente tem, assim, é o que eu falo, o tratamento do Alzheimer não é só medicamentoso, como a gente falou nos exemplos anteriores, né? A gente tem estimulação social, que é importantíssima, é aquele caso que nós dizemos aqui muito, ver o paciente como um sujeito. Não é aquele paciente, ele tá com Alzheimer, ele não entende nada mais. Deixa ele sentado aí no sofá vendo televisão o dia inteiro. Não, é você, dentro das possibilidades, da fase que o paciente está, você estimular o convívio social dessa pessoa. Uma outra forma de estimular o convívio, é a atividade física mesmo. Né? É você mexer o corpo, que também entra num fator de proteção, que a gente falou lá no início da prevenção. Como que a gente faz para prevenir? Estímulo social, uma atividade física regular, mas não é aquela caminhada, eu vou daqui no centro de Vila Velha e volto todo dia. Gente, não é isso. É aquele exercício regular, frequente, aeróbico, que aumenta a sua frequência cardíaca, né? Pilates. Eu faço. Pilates é legal porque ele relaciona vários estímulos cognitivos que você precisa prestar atenção para fazer. É o meu novo desafio, tá? Tá sendo desafio. Pilates é legal. Então, assim, você ter uma atividade física que você sinta que você está trabalhando o seu corpo, né? E que você goste, né? Eu vou fazer por fazer. Não. E se você puder conciliar essa atividade física com convívio social, melhor hidroginástica. Eu tenho pacientes que amam fazer natação na praia. Então, assim, é super legal. Enfim, vários outros exemplos, né? Então, assim, se você já tem um paciente com Alzheimer, não é só o tratamento. Estimular socialmente, botar para fazer alguma atividade física é muito importante, porque à medida que a doença avança, a tendência é você também ter um comprometimento muscular. Né? E aí, aquele paciente que poderia andar por mais tempo, ele vai ficando cada vez mais sentadinho se ele não tiver esse estímulo físico. E o estímulo cognitivo mesmo, que a gente falou das terapias cognitivas comportamental e da estimulação cognitiva mesmo, com atividades que não é só o quebra-cabeça, que vai se tornando automático, né? Para estimular a linguagem, a escrita, né? A possibilidade de você copiar desenhos, que é a própria percepção, enfim. É por aí, é pensar nesse tratamento como um todo. E o tratamento do cuidador, né, gente? Claro. Que a gente só pensa, às vezes, no paciente, mas esse cuidador também tem um autocuidado. Procurar um atendimento com um psicólogo, procurar uma rede de apoio. Com certeza. É uma doença que você não trata com uma única. São vários fatores que ajudam, que trabalham junto para esse tratamento. E assim, a gente tem acesso a isso pelo SUS, esse a idoso? Medicação, sim. Né? A medicação consegue pegar na farmácia de alto custo, né? Legal. Inclusive para os pacientes que não têm que tem um efeito colateral grande para a medicação oral, você consegue pegar o adesivo, né? Legal. Eles dão pelo SUS. Né? E essa questão da rede de apoio, as unidades de saúde fazem muito esse trabalho. No IBS, onde é a minha unidade de saúde em Vila Velha, a gente tem um grupo de idosos que, assim, gente, é curtição. Eles amam. Ai, que legal. A gente parou de fazer na pandemia, nossa, eles cobram, né? Cobram muito, e é muito legal, assim, né? Em parceria com os alunos da UVV, é muito bacana. Então, é procurar essa rede de apoio. Isso é legal, né? Amei. Também, né? Eu acho assim, eu fiquei até trazendo, né, um pouco, por que falar disso? Eu acho que é uma doença tão interessante, porque mesmo a gente estando ainda aí alguns aninhos para chegar, eu acho que é isso, assim, criar tem uma coisa que eu gosto às vezes de usar, que é uma disciplina do envelhecer, que eu acho que é mais que uma coisa, agora a gente que tá jovem, né,
vou ficar assim, é uma coisa de aparência, mas é uma disciplina de entender o seu corpo, de procurar alguma coisa assim pra ir. É isso, né? Envelhecendo, né? Ver a Podendo vida a longo aprender um prazo. pouco. Exatamente, né? E é estimular os jovens, eu falo muito isso com os meus alunos, assim, como que você se pensa daqui a 30 anos, 40 anos? Para os meus alunos de 20 anos, né? Sim. Para mim, eu já não tô com esse tempo mais. Sim. Mas como você se pensa daqui a alguns anos? O que você quer? Você está construindo um caminho para você chegar aonde você se imagina? Ou você está vivendo assim ao léu? É a gente poder fazer essa pergunta, porque nós não somos ensinados a isso. É porque a gente vê muito agora nas redes sociais uma disciplina, se prega uma rotina maravilhosa, mas é uma disciplina muito mais de uma, às vezes até de uma compulsão, uma coisa do agora, do que uma disciplina, assim, a longo prazo, de fato, assim, do envelhecer mesmo, assim, né? Da saúde, né? Exatamente. É a da estética. Exato. É a da beleza. Eu quero ficar magra, malhada, nananã, por isso eu vou comer assim. E às vezes fazendo uso de coisas que não são tão saudáveis Exatamente, assim. né? É isso, né? Só vou deixar uma coisa pra gente pensar. Não vai dar pra gente entrar nesse ponto aqui, mas será que a nossa dificuldade de pensar a vida a longo prazo, de lidar com as pessoas que estão envelhecendo e alguns pacientes com demência não está vinculado justamente ao nosso horror à morte, né? Porque, poxa, a finitude, né? É finito, difícil, né? É aquilo que a gente falou, do horror ao vazio, a A fragilidade, castração a castração tá aí, né? gente. Não tem muito o que fazer. Mas aí você pode pensar por um outro lado. Tem isso, eu acredito totalmente que você se deparar com a sua morte, com a sua finitude, é algo do horror, né? É muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, se você olhar com outro olhar, como eu posso viver essa fase da minha vida, enxergar o envelhecimento como uma fase da vida. Isso. Não como um fim. Isso. Poxa, eu fui criança, eu fui adolescente, eu sou adulto e vou envelhecer. Como eu quero lidar com essa fase da minha vida? Como eu quero estar? O que eu quero fazer que às vezes agora, hoje como adulta, eu não consigo fazer? Eu quero nadar na praia, gente. Eu já coloquei na minha lista. Eu falo isso com Sofia. E você daqui eu vou comprar o quebra-cabeça, tá? Você sabe, né? Eu falo com minha filha, eu falo, filha, mamãe aposentou, ela vai nadar na praia todo dia de manhã ali no Libanês. Isso. Né? E igual, eu adoro bordado. Eu aprendo bordo.cruz. Eu já tô aprendendo bordado livre. Tô até fazendo um curso aqui. Chique. Porque, gente, vamos criar novos caminhos. Então é isso, a gente... A gente fala muito em cuidados paliativos isso, né? Ah, mas por que fala tanto da morte? É uma forma da gente afirmar a vida. Olhar para a morte é uma forma da gente pensar como eu quero viver a minha vida. Uma forma de valorizar o tempo de vida que eu tenho, né? Por isso que é tão bacana. E aí, de novo, Raquel, muito obrigada por ter vindo aqui para a gente poder pensar sobre esse ponto dos processos de adoecimento, da velhice, né? Do que a gente espera para nossa vida. E, de repente, assim, a gente consegue até uma prevenção aí, de repente. Fazer alguma outra coisa, né? Com isso que temos, com né? certeza. Às vezes tentar evitar alguma coisa, né? Enfim. Exatamente. É sempre sobre uma aposta. Mudar algum hábito, né? Que às vezes a gente está fazendo agora e que a gente pode falar, não, peraí, isso aqui eu quero parar, eu quero mudar, eu quero fazer a mais por mim. Muito obrigada. Quer falar mais alguma coisa pra gente encerrar? Não, eu só queria divulgar que a gente tem a Associação Brasileira de Alzheimer. Nós temos a sessão aqui no Espírito Santo. Os encontros acontecem toda primeira quinta-feira do mês. Nós temos o nosso Instagram, que é o Abraz Espírito Santo. E é presencial no Santuário de Vila Velha. A gente está lá toda 7h30 da noite, toda primeira quinta-feira do mês. Eu e a doutora Rafaela, que é neuropsicóloga, temos um grupo de apoio online, que é o Acolher, né? E a gente tem as reuniões nas últimas quintas-feiras do mês, para não bater junto com a Abraz. E para conseguir entrar nesses grupos todos aí, participar e saber mais informações, tem o meu Instagram, que é o Alzheimer_Vivências, que lá a gente tem tudo informado, pode mandar mensagem, enfim. E vai estar tudo na descrição do vídeo. Isso. Tá? Para você que se perdeu, a gente vai deixar o textinho na descrição do vídeo. Show. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou, curta, compartilhe com quem você achar que é interessante. Mande para os seus familiares, para os seus pais, né? Vamos
aumentar um pouco esse diálogo sobre o processo de envelhecimento. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.